sobre liderança espiritual. Já estivemos conversando sobre líderes espirituais responsáveis pelo alimento espiritual do rebanho. Atualmente, a partir do texto bíblico, nós estamos conversando sobre os responsáveis, líderes espirituais, responsáveis pela existencialidade. Em 1 Timóteo 3, você vai ter a qualificação tanto daqueles responsáveis pela espiritualidade, como qualificação para os responsáveis pela existencialidade. No versículo 8, de 1 Timóteo 3, ele já está falando para esses da existencialidade. Ele chama aqui de diáconos, servos, pessoas que estão ali para ajudar a comunidade a cuidar das pessoas que mais estão precisando naquele momento. Pode ser qualquer tipo de carência. Pode ser a carência alimentar, a carência emocional. Então, todas as pessoas envolvidas em atividades que levem a comunidade a cuidar do existencial das pessoas, então esses são líderes espirituais chamados, apropriados para o alimento existencial. E aí ele coloca como qualificação para essas pessoas, ele coloca o seguinte texto: orientações às qualidades e critérios. Da mesma forma, os diáconos, sejam sérios. Da mesma forma, porque ele acabou de falar sobre os bispos, os pastores, os guias, os líderes espirituais, responsáveis pelo alimento espiritual. Ele já botou lá várias qualificações, agora ele coloca para os diáconos. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios. É uma qualificação importante, tanto para os outros líderes como para esse. Sejam sérios, não de língua dobre. Ou seja, todo mundo entenda o que é que ele pensa, o que é que ele fala, entenda ele, que ele não tenha aquela linguagem ou aquele comportamento de dúbio, quando você está falando com alguém e você não sabe exatamente o que é que ele está falando. A ideia é de que o líder, o diácono também, ele seja aquela pessoa séria, comprometida, responsável. Quem está escutando ele sabe, compreende, entende perfeitamente o que ele está falando. Então, que não seja de língua dobre, não dados a muito vinho, a ponto de exageros, a ponto de ficarem bêbados. Não é próprio, não é ideal. Veja só, se você olhar o texto, você vai ver que os demais, em geral, poderiam, mas o pastor, o líder espiritual, os líderes espirituais, tanto espirituais quanto existenciais, esses deveriam estar cuidadosos para não serem vistos, compreendidos dessa forma. Se são sérios, se são não de língua dobre, então que também não se envolvam tanto com o vinho, não fiquem fora de si, porque beberam alguma coisa. Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então, que não sejam pessoas gananciosas, sejam pessoas que sejam liberais, abertas, sejam prontas a servirem, prontos a darem, prontos a ajudarem as pessoas, não sejam aquelas pessoas egoístas, tanto como deles quanto o que é do próprio corpo de Cristo. A igreja, quando ela tem verba, dinheiro, que essas pessoas, esses líderes, não fiquem com aquela coisa, com receio de usar esse dinheiro para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. O dinheiro está ali para isso, é para apoiar, facilitar, melhorar. Foi assim que a igreja primitiva nos deu exemplo, e é nesse sentido que os diáconos, no caso aqui, também os outros líderes, mas os diáconos estejam atentos, de que o papel da igreja é estar do lado, apoiar, ajudar aqueles que em determinados momentos estarão precisando de qualquer tipo de ajuda. Igreja é um hospital, A gente já sabe disso.